né? Então, sempre que você tiver uma oportunidade, fale da palavra de Deus. Eu acho muito interessante que todos os irmãos que vêm aqui, eles vêm com um texto bíblico. Eles falam, dão um testemunho e eles se baseiam num texto bíblico. Isso é maravilhoso, irmão. Aleluia! Isso é poderoso, né? Porque isso, nós podemos ver a bênção de Deus, a mão de Deus. Aleluias! Romanos capítulo 2, versos 21 e 23 nos diz assim: E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Irmãos, todos nós que queremos ter autoridade na nossa pregação, aquilo que nós falamos, nós devemos fazer. Glória! A nossa boca não pode falar algo que a gente não faça. Glória a Deus. Porque as nossas atitudes muitas vezes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Verdade. E aqui, irmãos, é só Jesus na causa. Nós temos que pedir graça e misericórdia, não é verdade? Em algumas áreas talvez nós somos muito fortes. Em outras áreas talvez nós somos fracos e precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que nós venhamos ter esse cuidado. Vocês se lembram daquele episódio de que estava ali o fariseu e ele batia no peito e falando: ó Senhor, eu não sou como esses daqui, né? Que agora me fugiu exatamente, mas ele fala assim que ele orava, né? Jejuava duas vezes. Jejuava 2 vezes. Ele se engrandecendo. Dava o dízimo do ímpio, do comínio. Graças eu te dou porque eu não sou como este homem, né? Isso, né? Ou seja, se engrandecendo ali. E como que ele vai ensinar a respeito disso se ele se engrandece e ele não se humilha como o Senhor Jesus fez? Jesus, ele vem e traz um ensinamento totalmente ao contrário quando ele lava os pés dos discípulos. Verdade. Não é verdade? Dando o exemplo. E esse também é um dos ensinamentos para nós, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas, tá? Então, essa é outra postura que nós não Aleluias! temos que o mestre da lei tinha. E por último, irmãos, eles eram julgadores, tá? Você também deve se lembrar da passagem da mulher adúltera. Está lá em João capítulo 8, de 1 a 11, não precisa abrir, que é muito grande, tá? Mas você vê ali que eles queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus Cristo, confrontando eles, fala: vocês querem apedrejar? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
começar isso em você, né? Todo mundo saiu quietinho. Por quê? Nós somos falhos. Aleluia. Não temos como nós julgar. Nós não podemos julgar Verdade, o nosso Senhor. irmão. Né? Como eu disse, vem um irmão, às vezes a gente acha que ele pode parecer diferente, mas você não sabe como é que é a vida dele. Você não sabe como é que é na intimidade com o Senhor. Se ele busca, se ele ora, se ele está tentando, né, melhorar a sua vida. Então nós não podemos julgar, assim como os mestres da lei fez. Ok, irmãos? Então, por favor, primeira, 3 posturas que nós não devemos ter para a gente ter autoridade na nossa fala, na nossa pregação. A gente não pode ser racista, a gente não pode ser religioso hipócrita e a gente não pode ser julgador. Ok? Aleluia! Okay, então vamos agora para a parte boa, tá? Esse daqui é só para a gente não fazer essas coisas, né? Então, irmãos, vamos então falar de 3 requisitos para que nós possamos falar com autoridade quando nós formos pregar a palavra de Deus ou falar com alguém, tá? Primeiro, fale da palavra de Deus, tá? Aqui no capítulo 5, irmãos, nós podemos ver que Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, ele está ali pregando a palavra de Deus. Então, esse é um dos requisitos, tá? Para que a gente possa ter autoridade na nossa fala. Não tem problema, não tem problema, tá? Glória a Deus, não tem problema. Então, que nós possamos, irmãos, falar a palavra de Deus quando nós formos aconselhar, como nós fomos pregar, né? Eu já vi um testemunho, irmãos, de um irmão que ele se formou na faculdade e ele foi o orador da turma dele. E ali, irmãos, ele falou de Jesus Cristo. Ele falou de Deus. Ele glorificou o nome de Deus. Né? Então, sempre que você tiver uma oportunidade, fale da palavra de Deus. Eu acho muito interessante que todos os irmãos que vêm aqui, eles vêm com um texto bíblico. Eles falam, dão um testemunho e eles se baseiam num texto bíblico. Isso é maravilhoso, irmão. Aleluia! Isso é poderoso. Né? Porque isso, nós podemos ver a bênção de Deus, a mão de Deus, né? Que realmente Deus opera. Então não é só a voz do homem, mas é a palavra de Deus sendo pregada e sendo confirmada. E isso dá muita autoridade no que você fala. As pessoas então começam a enxergar, os olhos se abrem. Realmente, aquilo que está escrito na Bíblia, ele acontece hoje, nos nossos tempos. Aleluia! Isso é muito importante, por isso que é importante nós falarmos da palavra de Deus. Abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 4, verso 20. Nós vamos ver que os apóstolos falavam da palavra de Deus, por isso eles tinham autoridade. Atos, capítulo 4, verso 20. Oh, glória. A palavra do Senhor. Vamos ver o 4 do 19 ao 20 para entendermos melhor, amém? Atos 4, 19 e 20 nos diz assim: Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos também pregavam a palavra de Deus. Quando Filipe viu o eunuco, ele foi ali e explicou o quê? A palavra de Deus que o eunuco estava lendo e não compreendia. Então é muito importante nós falarmos a palavra de Deus. Outras classes de pessoas, irmãos, que também falavam a palavra de Deus e tinham autoridade, eram os que eram curados ou libertos, o que recebiam o milagre de Jesus. Vamos voltar um pouquinho lá em Marcos, capítulo 5, versos 19 e 20. Marcos, capítulo 5, versos 19 e 20. Marcos 5, 19 e 20 nos diz assim: Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez para você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis
o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Irmãos, essa palavra, ela se cumpre nessa igreja, glória a Deus. Desde que eu cheguei aqui, quantos testemunhos eu tenho escutado aqui? E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Eu falei, glória a Deus. Porque Deus opera nessa igreja. E cada testemunho aqui glorifica o nome de Jesus. Isso é muito importante, você ter essa experiência. É difícil, irmão. Eu nunca passei. Vocês que passaram, deve ser muito difícil. Mas vocês também têm uma palavra poderosa para depois testemunhar e falar aí no mundo que Jesus operou esses milagres na vida. Verdade. Glória a Deus. Todos que eram curados aqui, Jesus até advertiu, não fale. Não tinha como. Eles iam para fora e falavam de tudo as maravilhas que Jesus tinha feito. E quando a gente traz uma palavra dessa, é algo que impacta as pessoas, é algo que tem poder, porque é realmente algo que foi vivido, que aconteceu e é um milagre, que não é algo normal de se acontecer, só Deus operando para que isso aconteça. Então isso também nós podemos ver que eles também falavam da palavra de Deus e dos milagres que tinham acontecido. Irmãos, e abra também em Deuteronômio, capítulo 11, versos de 18 a 20, nós vamos ver o porquê que nós devemos falar da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versos de 18 a 20. Aqui Moisés, trazendo aqui as leis para o povo, ensinando o povo. Ele nos diz assim, Deuteronômio 11, 18 a 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões, para que na terra em que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o Senhor está acima na terra. Essa foi uma ordem, irmãos, desde lá do Velho Testamento que Moisés trouxe para o povo, de se falar da palavra de Deus, de memorizar a palavra de Deus, de pregar, de ensinar, de instruir com a palavra de Deus. E é muito triste, irmãos, como o pastor nos disse, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos hoje, e muitas vezes a gente não sabe da palavra de Deus. E fiquem tranquilos que é pra mim essa chibatada, tá? Não é pra vocês, é pra mim. Nós enferrujamos, irmãos, é verdade. Se a gente não usa, se a gente não lê, se a gente não estuda, a gente vai atrofiando, enferrujando. Então, por isso a necessidade de todos os dias comer desse alimento, pensar nesse alimento, meditar na palavra de Deus, para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar cada dia mais. E já foi dito aqui, o coração fala daquilo que, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus. Aleluia! Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos falar sobre outras coisas. Então nós devemos se encher da palavra de Deus. Aleluia! E aqui eu glorifico a Deus que também existem muitas pessoas que falam da palavra de Deus, que se encheram da palavra de Deus. Continuemos assim, irmãos. Amém? Então, irmãos, muito simples. Para nós termos autoridade e falarmos da palavra de Deus, primeiro, nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, na sua casa, todos os dias, coma desse alimento. Oh, glória! Não precisa ser uma porção enorme. Pode ser um capítulo. Às vezes, irmão, um versículo que vai andar com você o dia inteiro vai te abençoar. E não só você, mas alguma pessoa que vai aparecer. Verdade, Deus. Então não é algo assim, impossível. Não, só basta nós fazermos. Verdade, Senhor. Se esforçarmos. E aos poucos você vai ver que vai continuar aumentando. E aí você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, um livro inteiro da Bíblia no dia. Em nome de Jesus. Aleluia! Segundo, irmãos, meditar e orar na palavra de Deus, Então nós, assim que lemos, vamos meditando nela. Você está no seu carro, indo para o seu serviço,
né? Às vezes você escutando um louvor, mas você está ali meditando na palavra de Deus. Pastor, muito obrigado. Porque quando nós temos a oportunidade de dar um testemunho, de falar uma palavra, a gente é obrigado a ter que estudar, a ter que meditar. Então, muito obrigado por essa oportunidade, né? Porque nós temos então que não só, né, foi dito ontem de uma forma relaxadamente, mas sim de uma forma concreta, firme, né, para que a gente possa aprender e crescer a cada dia mais. Aleluia, E por fim, irmãos, praticar a palavra de Deus. Tá? Se nós não fazermos isso, nós não vamos ter autoridade na nossa palavra. Nós podemos falar, e aí você me vê lá na rua e vê que eu faço ao contrário, aí em vez de abençoar, vai manchar o nome de Cristo. Né? Manchar a nossa reputação também, daqueles que estão como embaixadores de Deus aqui nessa terra para falar do Evangelho. Então, irmãos, muito fácil também para nós aplicarmos isso em nossas vidas. Nós precisamos ler a palavra e entendê-la. E para isso acontecer, nós podemos, primeiro, ler a palavra de Deus em casa e meditar nela. Segundo, vir para os cultos na igreja, irmãos. Aqui existem pessoas que são preparadas, que se esforçam, que se estudam para trazer essa mensagem para você. Tem passagens que é difícil de compreender, que é difícil de entender. E muitas vezes o servo do Senhor que está aqui na frente, ele está ali jejuando, orando, buscando conhecimento e traz mastigado para a gente. Aleluia. Então é uma bênção vir para a igreja receber a palavra de Deus. É muito mais fácil. Aleluia. Venha para a igreja, escute a palavra de Deus, receba desse alimento e saia fortalecido. Oh, glória, aleluia. Faça anotações, irmãos. Glória a Deus! Né? Faça anotações. Aí depois fala, mas eu escutei alguma coisa. Peraí. Vai ali no caderninho e relembra. E aí você fala. Praticamente, talvez a irmã aqui, depois até as pregações, ela lembra inteirinha por causa das anotações, não é? Faça anotações, estude a Bíblia, né? Aprenda a palavra de Deus, para que você possa, então, falar da palavra de Deus com autoridade, amém? Amém. Em segundo lugar, irmãos, o segundo requisito que nós precisamos ter para falar com autoridade é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E um dos critérios, irmãos, não é o absoluto, mas normalmente é assim, é ser nascido de novo. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus pode agir e fazer da maneira que Ele quiser. Então Ele pode usar a mula para falar, Ele pode usar reis ímpios para falar, Ele pode fazer a pedra falar. Deus pode todas essas coisas, mas isso são exceções. Verdade, Deus. Via de regra, é muito importante que você seja nascido de novo. Oh, glória! Glória a Deus. Nós já escutamos aqui a história de Nicodemos. Ele era mestre da lei, fariseu. E quando ele escutou Jesus falar, ele ficou maravilhado. E era uma pessoa que estudava a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é muito maior do que o nosso estudo, não é verdade? Eu falo, irmãos, que a teologia é uma tentativa do homem de compreender a Deus. Então ela é falha e ela não é completa. Tá? Porque o homem tentando entender a Deus, não tem como. A gente pode tentar, mas não vamos conseguir entender Verdade, 100%. Deus. E por sermos homens, pode ser que seja falha. Quase certeza que vai ter alguma falha. Né? Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitas vezes você conhece a palavra de Deus e o Espírito Santo, ela te faz então pôr na prática, aplicar essa palavra naquele exato momento. Então, se nós não temos essa experiência, se nós não temos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, fica mais difícil. Né? A gente só vai ter conhecimento, que já é um passo, saber das Escrituras Sagradas, mas ainda não é tudo. Quando o Espírito Santo de Deus vem e age, aí ela é completa, ela é eficaz, ela glorifica o nome de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Abra comigo, irmãos, em Mateus, capítulo 3, por favor, 16 e 17. Nós vamos ver que Jesus também, ele foi ungido com esse Espírito.